Uma doença que atinge cada vez mais pessoas jovens chama a atenção da comunidade médica em todo o Brasil. Eu falo do AVC, o acidente vascular cerebral, que todo mundo conhece como derrame, e é considerada a doença que mais mata e incapacita no Brasil e no mundo. As pesquisas apontam que 1 em cada 4 pessoas estão sujeitas a sofrer um AVC, que pode ser do tipo isquêmico ou hemorrágico. Sobre esse assunto, o médico neurologista Fabrício Lima, coordenador da unidade de AVC do Hospital Geral de Fortaleza, o HGF, conversa agora com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Doutor Fabrício, seja bem-vindo ao Jornal Alerta Geral. A que se pode atribuir o surgimento ou o número tão elevado de casos de AVC no Brasil e aqui no Ceará também? Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes, aos telespectadores. Realmente, o AVC, que a sigla corresponde ao acidente vascular cerebral, é uma doença que preocupa muito, que no Brasil, e particularmente no Ceará, tem números preocupantes, alarmantes, sendo a primeira e algum tempo atrás chegou a ser a segunda causa de morte no Brasil, mas no Ceará ainda figura como a primeira causa de morte. Então, o AVC, a semelhança de outras doenças vasculares, ou seja, doenças que acometem os vasos sanguíneos, elas são relacionadas a alguns fatores que a gente chama de fatores de risco, como, por exemplo, a pressão alta, o diabetes, alguns problemas cardíacos que acontecem, algumas arritmias, alguns problemas que acometem as válvulas do coração, também que tornam as pessoas mais suscetíveis a esse tipo de problema, além do que o tabagismo, o sedentarismo, e particularmente na população jovem, uma coisa que também chama a atenção é o uso de algumas substâncias ilícitas, que também definitivamente contribuem para o aumento dessa doença, particularmente na nossa população mais jovem. Na unidade de AVC do HGF, Hospital Geral de Fortaleza, o senhor recebe casos de pacientes com diferentes idades. Nesse caso, quando a gente fala assim de pessoas mais jovens, o AVC está acometendo pessoas com que faixa etária, doutor? O AVC, ele é uma doença, não só aqui no Brasil, como no mundo, que é muito mais frequente em pessoas mais velhas. E essa incidência do AVC, ela começa a aumentar acima dos 45, 50 anos, mas é uma doença que acomete desde crianças recém-nascidas até indivíduos na sua mais alta faixa etária. E aqui na unidade de AVC do Hospital Geral, como trata-se de um centro de referência, nós atendemos pacientes das mais diversas faixas etárias, inclusive pessoas jovens, que se nós formos levantar esse número de pessoas abaixo de 45 anos, isso representa aproximadamente de 10 a 12% da nossa população de pacientes aqui no Hospital Geral, o que é um número, se nós formos considerar que é uma doença que é muito mais frequente em pessoas mais velhas, é um número bastante expressivo e que, inclusive, preocupa demais. Nós estamos aqui no Jornal Alerta Geral conversando com o médico neurologista, coordenador da unidade de AVC do Hospital Geral de Fortaleza, Fabrício Lima. Doutor Fabrício, também conosco o jornalista Beto Almeida. Doutor Fabrício, bom dia. O HGF é a nossa unidade, como o senhor já citou, de referência para tratamento do AVC. Eu pergunto para o senhor o seguinte, qual é o total de leitos disponível hoje no HGF para esse atendimento específico? E para além do HGF, por exemplo, quem mora no interior do estado, esses hospitais regionais que foram inaugurados, o senhor sabe informar se já existem, inclusive, leitos para tratamento de pacientes com AVC? Existe já há vários anos, existe uma política de Estado que vem sendo implementada para o cuidado da doença cerebrovascular, ou seja, do AVC. Inclusive, nós temos um grupo de médicos, neurologistas, que fazem parte de um grupo condutor do AVC que auxilia nessas políticas de saúde. No caso, sou eu, a doutora Fernanda Maia,
do Dr. Francisco Montalverne, além de vários outros profissionais da área de emergência, da área de saúde pública, enfim, que tentam, então, fazer essa política para exatamente, como muito bem foi falado, tentar tornar esse atendimento também acessível para as pessoas fora da capital, do interior. Então, o estado do Ceará, ele possui alguns outros centros também que são capazes de atender AVC, tanto na sua fase aguda quanto na sua fase subaguda, nos hospitais regionais. Por exemplo, nós temos Fortaleza, nós temos o Cariri, o hospital regional ali da região do Cariri, nós temos, que já foi inaugurado já há alguns anos, o hospital em Quixeramobim, que também é capaz de fazer esse tipo de atendimento, e mais recentemente, há alguns meses, o Hospital Regional Norte, em Sobral, que já também começou a fazer esse tipo de atendimento na fase mais aguda do AVC. É claro que, como uma rede, o hospital de Fortaleza ele é o hospital de maior complexidade, então alguns casos mais complexos que necessitam de alguns tratamentos, eles são referenciados ao Hospital Geral de Fortaleza, mas com isso nós conseguimos prestar um atendimento de fase aguda a boa parte da população. Doutor Fabrício, a gente fala, e o senhor usou essa expressão, que é alarmante o número de pessoas também jovens sofrendo com AVC. Agora dá para perceber no atendimento, no dia a dia, tanto aí no Hospital Geral de Fortaleza, quanto com base em informações de outras unidades hospitalares do interior do Ceará e da Grande Fortaleza, ou então de todo o Brasil, se houve aumento no número de casos de AVC após a pandemia da Covid-19, ou seja, pessoas que sofreram com a Covid-19, elas são mais suscetíveis a ter problemas com o AVC? Na fase aguda da Covid-19, houve diversos relatos não só de doença vascular cerebral, né, de AVC, mas também outros problemas vasculares, relação à parte cardíaca, na parte de vasos mais periféricos, né, dos vasos dos membros. Então, definitivamente, a Covid ela é um fator que aumenta o risco das pessoas terem esse tipo de problema. Agora, do ponto de vista populacional, realmente, falar de aumento do número de casos, nós não temos esse número muito preciso, porque a época da Covid, não só aqui no Brasil, como no mundo todo, isso foi registrado, as pessoas tiveram medo de ir aos hospitais, as pessoas teve a questão do isolamento, então isso, de certa forma, ela dificultou o atendimento de AVC, porque as pessoas tinham mais medo da Covid do que propriamente da doença vascular cerebral. Isso criou realmente um grande problema em termos mundiais das pessoas terem AVC e ficarem em casa, né? Então, por conta disso, esses números eles são um pouco confusos em relação ao aumento do número de casos, muito embora a gente saiba que, quando nós avaliamos o número do hospital, foi bastante expressiva a quantidade de pessoas com Covid e com AVC. Nós estamos conversando aqui no Jornal Alerta Geral com o Dr. Fabrício Lima, que é neurologista e coordenador da unidade de AVC do Hospital Geral de Fortaleza. Eu quero encerrar, Dr. Fabrício, essa entrevista, porque a gente já passou aqui do tempo, mas fazer um registro aqui para o senhor, que o senhor fez referência aos hospitais regionais do interior do Ceará e estamos chegando neste momento, tanto pela internet, como pelas mais de 20 emissoras que neste momento retransmitem o Jornal Alerta Geral, com essas informações para o nosso público ouvinte. E eu quero encerrar perguntando ao senhor quais são as recomendações ou os cuidados que as pessoas precisam ter para evitar o AVC, ou mesmo quais são os cuidados de desconfiança do ponto de vista de sintomas que as pessoas podem estar sentindo, registrando, e como alerta para evitar o AVC. Essa pergunta ela é fundamental e agradecer a vocês de prestar esse serviço à população. Então, reconhecer o AVC e procurar o atendimento médico o mais rápido possível é fundamental. E não é difícil esse reconhecimento. Basta a gente lembrar do nosso SAMU, porque é uma sigla que nós utilizamos para ensinar as pessoas a reconhecer um possível AVC. Por exemplo, é você pedir para a pessoa sorrir. Se a boca estiver torta, como as pessoas falam, é um sinal de AVC. Peça para a pessoa abraçar. Se ela tiver dificuldade de elevar um braço, ou seja, tiver uma fraqueza de um lado do corpo, também é um sinal do AVC. O M de mensagem, peça para a pessoa falar. Se ela tiver dificuldade para falar, com voz embolada, se ela tiver dificuldade de entender o que as pessoas estão dizendo, também é um sinal de AVC. Qualquer um desses sinais é necessário lembrar do U, de urgente. Ligue para o SAMU 92, procure atendimento médico o mais rápido possível,
para que você consiga chegar num local, inclusive, que possa prestar esse atendimento, porque com isso, nas primeiras horas do AVC, você consegue aumentar em várias vezes a chance de você sair do hospital com pouca ou nenhuma sequela do AVC. Doutor Fabrício, quero agradecer a sua presença no Jornal Alerta Geral com essas informações importantes para os nossos ouvintes que nos acompanham a partir da FM 104.3 Expresso Grande Fortaleza, na região metropolitana de Fortaleza e pelas demais emissoras que nos retransmitem nesse momento. Ao senhor desejo um bom dia e um bom trabalho. Obrigado e agradeço também por prestar esse serviço à população. Conversamos aqui no Jornal Alerta Geral com o médico Fabrício Lima, que é neurologista e coordenador da unidade de AVC do Hospital Geral de Fortaleza. Pois não, Beto Almeida? Eu gostei da dica final aí do doutor. Eu não vou esquecer mais. SAMU. Mandar alguém sorrir. Se ele não conseguir sorrir, então... Essa expressão bem popular que ele usou, Beto Almeida, da boca torta, da boca torta, que, exatamente. Cria limitações para as pessoas falarem, sorrir, ou o tá movimento do braço, torta. Né? SAMU, aí o A já me atrapalhou, já esqueci. Ó, o abraço. O abraço. Mandar abraçar. E o M de movimento. M de movimento. E o de urgência. Perfeito. Então, boa dica aí do Dr. Fabrício Lima para você que nos acompanha. É uma contribuição do Jornal Alerta Geral nesse debate, porque todos os estudos mostram que nos últimos anos tem crescido o número de pessoas vítimas do AVC. E nesse caso também o que chama a atenção é o número de pessoas jovens que acabam sofrendo com a doença.